afinal, como a filosofia enxerga todo esse debate a respeito da descriminalização das drogas, em especial da maconha, que foi tomada agora, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal. Que argumentos a gente tem a favor e quais argumentos também a gente tem contra a descriminalização e, sobretudo, que teorias filosóficas abordam e fundamentam esse debate. Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Enfim, seja muito bem-vindo, e aqui a gente vai começar com a nossa conversa. Eu já vou começar dizendo para você baixar as armas. Calme, a ideia desse vídeo não é fazer você ser favorável, você ser contrário à descriminalização. A ideia desse vídeo aqui é para que você tenha fundamento filosófico para você entender melhor o debate. Melhor o debate, a esteira que ele se encontra. Então aqui a gente vai te dar argumentos contrários, argumentos favoráveis e, sobretudo, uma visão filosófica, as teorias filosóficas para você aprofundar o debate. Combinado? Então vamos lá. Vamos aqui começar retomando um pouco para quem ainda não sabe do que a gente está falando, se é que a gente não está, se alguém ainda não sabe. Pega aqui um site, o site da Terra, né, o site Terra, o portal Terra, que já traz para a gente o seguinte, uma votação super recente, que foi do Supremo Tribunal Federal, dizendo, né, que o STF descriminaliza porte de maconha para uso pessoal por 8 votos a 3. Ministros do STF, então, alcançaram maioria na votação da Corte acerca da descriminalização do porte de maconha, mas ainda deve discutir a quantidade para definir o usuário. Na mesma toada, nós temos aqui também o jornal O Globo, dizendo descriminalização da maconha no STF, que muda sobre o porte da droga. Ministros devem definir qual é a quantidade que será determinada para que se diferencie traficante de usuário. Então aqui a gente já vai começar fazendo um esclarecimento do seguinte: não está em jogo aqui nesse debate, nem na decisão do STF, a legalização. Legalização é uma coisa. Legalizar é você, como você tem, por exemplo, a legalização do uso de bebida alcoólica no Brasil. O consumo de bebida alcoólica ele é legalizado, mas tem um monte de normas. Menores de idade não podem beber, só maiores de idade, você pode consumir, mas não pode dirigir. Enfim, isso não está. O consumo continua sendo proibido, vetado. A única diferença com essa votação é que a maconha agora ela é descriminalizada. Se você fizer uso, você não vai cometer mais um crime. Um crime. Então você deixa de ser um criminoso e passa a ser um usuário. Você comete ali, vai sofrer penas, mas são penas administrativas agora. Como bem diz aqui, ó. O que o STF legalizou a maconha, bem diz o site da Globo? Não. Não. Legalizar significa aprovar leis que permitam e regulamentam uma conduta. Né? O Supremo não fez isso porque não tem competência para aprovar leis. Então, não é isso. Então, o que ele decidiu ali foi exatamente a diferenciação entre usuário e traficante. Essa era a questão. Mas tá, Finício, quais são os argumentos, então, que a gente pode ter para defender, para não... Por que o usuário ele é criminoso, sim ou não? Olha, vamos aqui começar com os argumentos a favor da descriminalização. A favor. E depois eu falo os contrários. Bom, a gente tem vários argumentos para descriminalizar a maconha e o uso da maconha no Brasil e no mundo inteiro. Os argumentos mais usados, normalmente, são aqueles, por exemplo, que apelam para a superlotação das cadeias. Sim, hoje o Brasil gasta 600 milhões de reais, quase aí 1 bilhão de reais por ano, para manter pessoas na cadeia por uma quantidade muito pequena. Elas foram presas portando uma quantidade muito pequena de maconha. Então você fica ali na dúvida, será que elas eram traficantes? Ou elas eram alguém que ia fumar ali e na praia, sei lá, em parques, enfim, e foram pegas? Ou compraram e foram pegas na rua, estavam indo para casa, enfim. Você fica nisso, mas o que a gente tem de fato é que o Brasil gasta muito dinheiro com essas pessoas. E isso eu posso mostrar claramente para vocês aqui, ó. O Brasil gasta quase 600 milhões ao ano com presos condenados por portar até 100 gramas de maconha, aponta o IPEA, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Brasil. E outra aqui também do UOL, o IPEA também diz que 42 mil pessoas não estariam, né, presas se o limite de porte de maconha fosse de 25 gramas. 25 gramas. Olha então aí o número. Então um argumento que a gente tem aqui favorável para descriminalizar é para a gente reduzir o número de presos. E reduzindo o número de presos, a gente diminui o custo do encarceramento no Brasil, que é muito alto, e o número de pessoas presas, que é muito alto também. É claro, tem outras pessoas que vão dentro disso levantar outras bandeiras. Porque, por exemplo, isso é fato.
boa parte das pessoas que são presas no país, elas são pobres, né? Então é um tipo de preconceito de classe. Se você for portar ali 25 gramas de maconha e for rico, você não vai preso. Se você for pobre, você vai preso. Se você for pobre e preto, vai mais preso ainda, né? Então há um tipo de preconceito também velado nisso. Esse é o primeiro argumento. Pró. A gente poderia dar outro, por exemplo, que era da questão de que o usuário ele não é um criminoso, às vezes um viciado, né? Eu sou viciado em maconha. Então vamos lá, você não é um criminoso, você é alguém que com problema de saúde, assim como um alcoólatra, né? Ninguém acha que a solução é prender um alcoólatra. A solução é tratar um alcoólatra. Da mesma forma, a gente deveria, então, pensar ali aqueles que serão viciados em drogas. Então, é outro argumento. E, para terminar, há um argumento filosófico muito forte, além desses, né, que são, vou dizer daqui a pouco o que eles são, mas é um argumento da liberdade. Da liberdade. Que é o seguinte: esse que vem na esteira do liberalismo político, como a gente vai ver, aqui ó, um grande representante do liberalismo político é o filósofo norte-americano John Rawls. John Rawls. E o John Rawls, nesse livro Liberalismo Político, que é um clássico da filosofia política, ele vai dizer o seguinte: olha, a liberdade individual, de escolha individual, desde que ela não ofenda, não faça mal a ninguém, ela não tem que ser limitada pelo Estado nem por ninguém. Então, um dos pressupostos do liberalismo é: eu tenho que ter liberdade para usar e para fazer o que eu quiser, desde que não faça mal a ninguém. O Estado não tem que ficar se metendo nisso. Se eu quiser fazer uso de droga, eu faço, desde que eu não faça mal a ninguém. Se eu quiser, por exemplo, ter uma religião maluca, eu posso ter, desde que eu não faça mal a ninguém, não infrinja a lei. Então isso deveria ser permitido. Esse argumento da liberdade é muito usado, então, pelo liberalismo de John Rawls, ok? Esses são os argumentos prós. Lembrando, deixa eu ver se eu pego aqui. Ixi, vou acabar não pegando? Mas não tem problema. Aqui, peguei. Que há também no tipo, quando a gente vai falar, mas a gente está pensando em desencarcerar a população, diminuir a população carcerária. A gente está pensando também em, ao invés de prender, em tratar, mas sobretudo diminuir, quando a gente pensa nas consequências da descriminalização. Olha, se eu fizer isso, vai ter essa coisa boa. A gente vai diminuir o número de presos, a gente vai reduzir o número de gasto estatal. Isso é um argumento de tipo consequencialista ou utilitarista, muito expresso no pensamento de Bentham. Bentham e Mill, acabei pegando o livro errado aqui, mas não tem problema. Bentham e Mill, eu acho que não peguei nem o livro do Mill aqui. Bom, que pena, não tem problema. Vou deixar um vídeo aqui para você. Você pode ver um pouco mais dessa visão ética, de que, olha, o que é certo ou errado é em função das suas consequências. Então, se a gente descriminalizar, as consequências vão ser muito boas. Por isso, então, isso é certo, isso é o que tem que ser feito. É um tipo de argumento utilitarista. Tá bom, Finício, eu já entendi o lado bom. E qual seria o lado ruim? Ora, o lado ruim, ele é o seguinte: aqueles que criticam, eles criticam o seguinte: eles acham que a liberdade do indivíduo, por exemplo, ela não é ilimitada. Ela não é ilimitada. Que a liberdade para o liberalismo político, ela está errada, no sentido de que, olha, não é o indivíduo que faz a sociedade. O que faz a sociedade é uma ideia de bem comum, uma ideia de republicano. Então, é a moral da sociedade, são os bons costumes da sociedade que estão acima da liberdade do indivíduo. Por exemplo, é uma visão que este filósofo aqui, que ficou muito conhecido por esse livro, Justice ou Justiça, ele não defende isso exatamente nesse livro, mas é só para ilustrar quem ele é. O Michael Sandel, tá aqui o nome dele, Michael Sandel, defende exatamente essa visão, de que, olha, não é a liberdade irrestrita, eu posso fazer o que eu quiser desde que não faça mal para os outros. Não, existem valores que são muito maiores à noção de indivíduo. Então, veja, o que a gente quer ensinar para as crianças? O que a gente quer deixar de valor? Eu lembro muito bem, por exemplo, de um outro exemplo que a gente tem, que é quando o Gaspar Dutra proibiu os cassinos no Brasil. Proibiu os cassinos no Brasil. Mas se o dinheiro é meu, se o dinheiro é meu, por que eu não posso ir no cassino e gastar meu dinheiro? Ora, porque acima da sua liberdade tem a moral e os bons costumes, que são, digamos, para essa visão filosófica aqui do Sandel, a visão republicana, a ideia de que os valores formam o cimento da sociedade.
Para os liberais, é a liberdade que forma o cimento da sociedade. Então a gente tem aqui dois contrapontos, duas pessoas que não concordam. Um vai dizer que é a liberdade o pressuposto básico da sociedade. O outro é que são os valores sociais, é o coletivo que determina. Então os bons costumes devem se sobrevaler. Aqui a gente tem pessoas que não vão concordar. Então, os bons costumes seriam um problema. Então, a moral, os bons costumes, a cultura, tudo isso estaria envolvido dentro da própria questão, obviamente, do argumento para ser contrário. Existem outros argumentos, como, por exemplo, o argumento de que pode aumentar a criminalidade. Só que para esse faltam argumentos e dados mais científicos. Mas a questão da segurança pública também é um argumento muito utilizado, mas o argumento da segurança pública, isso vai aumentar a criminalidade. Ainda que ele seja verdadeiro, vamos supor, se ele for verdadeiro, ele é do tipo utilitarista, que define o que é certo e o que é errado em função das suas consequências. Moral da história, Felício. Então, a gente deve ou não legalizar a maconha, descriminalizar a maconha? Ora, fica a seu cargo, ter a sua visão. O que eu peço a você reflita, sobretudo, que há mais sobre essa questão do que você possa imaginar. Não é uma questão meramente legal. Não é o STF que vai botar o ponto final nessa história. Não é mesmo. Não estou dizendo e não fazendo nenhum julgamento aqui sobre o que o STF tomou de decisão. O que eu quero dizer é que a decisão do STF não vai encerrar o debate. Não vai encerrar o debate. E também não espere que a ciência vai dizer, olha, não, a maconha faz bem, a maconha faz mal. A ciência não vai dizer nada sobre isso. Até porque várias coisas que a gente consome hoje, café, Coca-Cola, enfim, carne vermelha, também fazem mal e não há problema algum para a nossa sociedade. O que você precisa entender é que no cerne, no núcleo dessa discussão, estão pelo menos duas visões políticas antagônicas. Uma que defende uma liberdade individual, que o indivíduo tem direito individual para fazer uso indiscriminado, né? Indiscriminado no sentido de crime, não criminalizado, né? Melhor dizendo, e outro que defende a moral e os bons costumes. O que eu quero que você entenda, então, é que existem duas visões filosóficas sobre esse debate. E se você quer saber um pouco mais sobre visões filosóficas, é só se inscrever e nos seguir aqui no canal. Segue aqui no canal que tem mais vídeos como esse, vários aqui no canal. E se você quiser aprender um pouco mais desse debate sobre o que é direita e esquerda, eu vou deixar um vídeo agora na sequência. Vá lá assistir e aí você aprende também um pouco mais sobre o que é esquerda e direita. Ok? Combinado? Então, tchau. Até a próxima.